Você poderia dirigir um carro de Fórmula 1? Digamos que amanhã levemos você para a pista e apresentemos a você um carro moderno de Fórmula 1. Você poderia dar algumas voltas. Seria capaz de dar uma arrancada. Ou você tomaria o lugar de Lewis para o próximo ano? Bem, eu costumava trabalhar em eventos como a Lotus F1, agora Alpine F1, onde colocávamos pessoas que nunca estiveram na pista em um carro de Fórmula 1 2012. Mas o que eu quero realmente dizer é: quão difícil é para alguém que não compete pilotar um carro de Fórmula 1? Quais são os maiores desafios e até que ponto eles estão fora do ritmo? Antes de começar o Driver 61, eu estava correndo e dando treinamentos. E um dos meus empregos foi na Winfield Racing School, com sede em Paul Ricard, na França. Eles trabalham com a equipe Alpine F1 para proporcionar talvez a melhor experiência de direção do mundo, pilotando um carro Lotus F1 2012. Esse é o carro que Kimi dirigiu quando fez seu discurso Leave Me Alone antes de vencer em Abu Dhabi. A equipe trazia seus patrocinadores e convidados para pilotar o carro. A maioria nunca havia tocado em um carro de corrida, muito menos pilotado um carro de Fórmula 1. Eu e meus colegas trabalhamos com pessoas como David Croft, Seen Through Glass e Mr. JWW e Matt da WTF1, entre muitos outros não pilotos. Imagine isso, ser convidado a pilotar um carro de Fórmula 1 pela primeira vez. Pelo que eu vi, eles sentiram porções iguais de excitação e nervosismo. Na verdade, eu falei com Matt Creed, que participou do programa há alguns anos e tinha algumas experiências de direção na pista. Daríamos aos convidados um breve ensaio e algumas voltas de observação antes de colocá-los em um F4. O primeiro passo numa curva de aprendizado bastante íngreme para eles. 160 cavalos de potência, 570 quilos, pneus full slick e aerofólios. Ele é mais rápido num circuito do que a maioria dos hipercarros, mas na verdade é um bom carro para começar. Os pilotos seguem um pace car ao redor do circuito para controlar um pouco sua velocidade, entender as linhas de corrida e para que o treinador avalie sua direção, como eles estão freando, quão suaves são suas entradas e como estão acelerando. E pode parecer um pouco simplista, mas aprender a controlar essas coisas é o primeiro desafio. Imagine o prejuízo se uma dessas pessoas ficasse presa na barreira do T1 só porque errou o ponto de frenagem. Na próxima sessão, os pilotos saem novamente nos carros F4, mas desta vez sozinhos. Mais uma vez, estávamos observando cada curva para garantir que os pilotos tivessem a suavidade necessária ao carro de Fórmula 1. Para eles, isso seria pegar o jeito da frenagem com o pé esquerdo, câmbio borboleta e calibrar sua noção sobre a força G nesse tipo de carro. Após 2 sessões de F4, os convidados entram no carro de Fórmula 1 e é hora de pilotá-lo. Eu me lembro de seus rostos quando os engenheiros ligaram o motor. Silêncio. E então, BUM! Você está surdo com aquele V8. É quando o motor ligou, sabe? Foi um momento muito surreal. As vibrações também, e tem o barulho. É como se fosse uma coisa respirando o carro de F1. Os pilotos sempre pareciam um pouco em pânico quando os mandávamos para a pista. Não vamos esquecer que esse carro de Fórmula 1 pode ter quase 10 anos, mas é uma legítima arma. 640 quilos, mais de 800 cavalos de potência e pneus slick muito pegajosos. Isso me leva ao primeiro desafio, dar a largada. Muito fácil de fazer num carro de câmbio manual, um pouco mais difícil num F1. Primeiro, não há embreagem de pé, tudo é operado manualmente, como você já viu na TV. A embreagem de mão é complicada, tem uma mola normal atrás dela, então não há sensação de encaixe e há muito pouco deslocamento, o que significa que é difícil ser suave. No começo eu fui arrancar e nada estava acontecendo. Então eu estava tentando engatar a marcha, soltando a embreagem, acho que do lado esquerdo, se me lembro, nos dedos das mãos. E você tenta ficar muito calmo. Mas você também está cheio de adrenalina e nervoso. Você solta a embreagem lentamente e ela está se movendo poucos milímetros de cada vez, para que fique o mais suave possível. O carro de 2012 tinha um mapa de embreagem diferente. Como é tudo feito com a eletrônica, você pode programar a sensibilidade em relação ao cilindro em vários pontos conforme a solta. E já que não era preciso conseguir a largada perfeita, a embreagem foi mapeada para ser mais suave ao redor do ponto de encaixe, permitindo um melhor controle. A maioria dos pilotos seria capaz de arrancar em sua primeira tentativa, e assim eles foram, de olhos arregalados, através do pit lane em Paul Ricard. O próximo desafio já não é tão lento. Os sistemas hidráulicos de um carro de Fórmula 1 são acionados pelo motor, e portanto, quando a rotação do motor é muito baixa, com pouca RPM, a pressão hidráulica sofre.
Isso pode criar problemas com a troca de marchas, pois não há pressão hidráulica suficiente para mudar, e portanto o carro realmente desligará se o RPM ficar muito baixo por muito tempo. Então, imagine que você está sentado num carro de Fórmula 1 pela primeira vez e precisa ir razoavelmente rápido, caso contrário o carro desliga. Um dos principais problemas aqui é que esse Lotus 2021 giraria para 15.000 RPM e os ouvidos da maioria das pessoas não estão preparados para deixar um carro girar tão alto. Os pilotos trocariam de marcha muito cedo e muito tarde, causando o problema de baixa rotação. Felizmente, os carros têm telemetria para pit ao vivo para que a equipe e eu pudéssemos assistir a RPM e transmitir por rádio aos pilotos, lembrando-os de trocar a marcha. Ok, uma vez que você consiga manter o RPM alto o suficiente, o que vem a seguir? Você precisa frear para uma curva, mas só está acostumado a 0,5 G ao frear na estrada. Esses carros são capazes de 5 G, mas a frenagem forte não serve apenas para o desempenho. É necessária para que os freios realmente funcionem. Os freios F1 são feitos de carbono e funcionam melhor acima de 700 graus Celsius. Quando estão frios, e chamamos de fria qualquer coisa abaixo de 400 graus, eles são praticamente inúteis. Empurre o pedal com força e eles fazem muito pouco, e fica pior se você pressionar com a mesma força de um carro comum. Os freios são uma parte crítica de todo o ecossistema do carro de Fórmula 1. Além de parar o carro, o calor que eles criam irradia para as rodas e depois para o núcleo do pneu. Isso é importante, pois os pneus frios de Fórmula 1 simplesmente não dão aderência. Eu me lembro que, depois da primeira reta dos boxes, eu fui frear provavelmente onde estava freando no Fórmula 4, mas indo um pouco mais rápido no Fórmula 1. Isso foi a coisa mais incrível. Os freios. É algo que eu nunca vou esquecer. Basta tocar nesses freios, com que rapidez eles param. Isso é o que mais chama a atenção para mim. Mas o mais importante é que as pessoas normais não eram fortes o bastante para empurrar o pedal do freio com força suficiente. E mesmo que fossem atletas e tivessem pernas fortes e conseguissem desacelerar o carro rapidamente, é provável que seu pescoço não fosse capaz de lidar com a força de frenagem. Geralmente é o que a maioria comenta depois de dirigir um carro de Fórmula 1 pela primeira vez. Você sente a força por todo o corpo, mas principalmente no pescoço. A cabeça humana média pesa cerca de 5,5 kg. Adicione um capacete de 1,2 kg a ele e multiplique por 5G e você terá 33,5 kg de força agindo no pescoço. Isso é apenas a frenagem. Neste vídeo estou levando minha esposa numa pista em um Radical que pode produzir cerca de 3G. Ela é uma pessoa normal, em forma e saudável, e olhe para a cabeça dela se movendo. Mas o maior desafio é o medo. As pessoas não têm certeza de quão rápido o carro realmente vai. Os carros de Fórmula 1 são incrivelmente rápidos. Eles parecem rápidos na TV. Eles parecem mais rápidos na vida real. E eles são muito mais rápidos quando você está preso dentro de um. Como é possível compreender o quão forte você pode pisar no freio, o quão rápido consegue entrar na curva e o quanto você consegue pisar no acelerador? Honestamente, os pilotos novatos estavam muito longe do ritmo. É claro que estavam, mas esse não é o ponto. O mais importante é aproveitar a experiência. E onde eles estavam realmente mais próximos do limite do carro de Fórmula 1 foi na aceleração. Nas retas, a maioria consegue acelerar ao máximo e experimentar toda a potência do carro, trocando rapidamente as marchas. O destaque para a maioria foi bater mais de 290 km por hora na reta de volta e virar para a direita rápida em Scenes. Agora eles não estavam num carro comum, provavelmente estavam puxando 3G, o que mesmo para alguém que já correu muito parece absolutamente insano. E então, para responder à pergunta, uma pessoa normal pode dirigir um carro de Fórmula 1? Sim, certamente pode, mas pilotá-lo rapidamente, perto do limite, é outra história. Você tem ideia do quão perto do limite você estava? Houve momentos em que o carro derrapou ou ele esteve sempre abaixo do desempenho? Então, eu sei muito bem que nem cheguei perto do limite do carro de Fórmula 1. E mesmo se você pudesse mostrar a eles do que o carro é capaz, onde está o limite de aderência, o medo os impediria. É preciso muita prática para confiar no carro e confiar em si mesmo para controlá-lo. E o pescoço deles não lidaria com isso sem um pouco de treinamento. Então, se você gostou deste vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal e conferir esses outros vídeos que achamos que você vai adorar. Até a próxima!